Vou começar a gravar. Você deve lembrar, semana passada a gente falou um pouco sobre propagação, algumas informações básicas aí, né? Tivemos aí também a oportunidade de falar sobre a propagação de HF, né? E chegamos aí, paramos um pouquinho antes aqui, paramos aqui na parte de HF. Entramos, até comentamos um pouquinho aí sobre VHF, né? Porém, vamos dizer assim, não entramos basicamente na história. Agora que a gente vai começar aí a conversar sobre. Ok? Deixa eu tirar aqui da minha frente, o último aqui. Bom, então é o seguinte, nas características que nós falamos há 15 dias atrás, ou 10 dias atrás, mais ou menos, as características de VHF são diferentes de HF, né? Então nós temos aí que considerar essas características quando a gente vai falar de propagação também, né? E as propagações de VHF, elas se têm de maneira muito mais difícil de você programar do que a propagação de VHF. Ou, desculpa, de HF. HF, normalmente, você tem um cálculozinho que você faz lá, em cima da quantidade de fluxo solar, a capacidade que tem aí os programas já de prever são bem fidedignos, né? Então, a gente consegue, em HF, ter uma previsão bem fidedigna, né? VHF é coisa já um pouco mais complicada, por vários motivos, né? Um dos motivos é que a grande maioria das condições de propagação, os tipos de propagação, elas não são muito bem conhecidas, né? Algumas são, outras não tanto. É pela falta aí, vamos dizer assim, de estudos próprios e principalmente aqui no nosso... Gente, vamos deixar todos os microfones aí, senão fica pulando aqui, fica meio complicado. Sejam bem-vindos aí, os que entraram agora, não esqueça aí de mutar o microfone. Eu mutei todo mundo aqui, não sei se alguém esqueci de alguém. Bom, então a gente, quando começa a falar de VHF, o buraco fica mais embaixo, né? É bem mais técnico, é uma faixa de frequência que por si só ela já é mais técnica. E infelizmente, ou felizmente, não sei, é a porta de entrada aí para o pessoal mais novo, né? E com isso a gente acaba tendo bastante problemas aí com relação a interferências, a problemas. O mesmo caso que nós temos, como falamos das bandas lá em relação ao plano de bandas, nós temos também pela falta de conhecimento das possibilidades de propagação. Normalmente quando o radioamador novato, ele pega seu radinho pela primeira vez, igual eu estava vendo o pessoal feliz aí comprando seu Baofeng, né? O radioamador novato acaba querendo usar em qualquer frequência, em qualquer momento, e pensa que o radinho dele vai chegar só ali na esquina, né? Não é verdade. Em alguns determinados tipos de propagação, a gente tem condições de varar mais de 2.000, 3.000 a 5.000 quilômetros. É claro que não vai ser com HT, apesar que isso já é possível, principalmente para quem está em montanha, quem está em altitude, ou está dentro de tropo. Há uma possibilidade de você fazer um contato com baixa potência, anteninha rabo de porco aí do HT, conseguir vencer aí, talvez aí 800, 1.000 quilômetros, tá? Então, é muito importante quando a gente fala para os novos aí, principalmente, ou para o pessoal desconhece aí a capacidade do VHF. Quando eu falo aqui muito VHF, eu vou estar expandindo isso a U também, em UHF, tá? Mas em UHF é um pouco mais diferente. Porém, normalmente essas propagações elas são compartilhadas entre V e UHF. Eu devo fazer algumas observações. Bom, importante sabermos aí que normalmente o contato que a gente faz nesse slide aí, ondas diretas, são o contato inicial que nós fazemos, né? Ou seja, um contato de um
equipamento com o outro. Além das ondas diretas, nós temos as ondas refletidas e as ondas difratadas. Essas são características das bandas altas, ou seja, frequência alta, U e VHF. Por isso que eu fiz aquele preâmbulo ali, retornando aí lembrando das nossas aulas anteriores e mostrando por que tem uma certa sequência, para quando o pessoal já chega aqui já ter uma noção exatamente que isso ali, ó, ondas refletidas e difratadas, principalmente as refletidas, né, são características da banda de V e UHF, certo? Porém, fazem tudo parte do mesmo pacote quando a gente vai falar de propagação, tá? Antes de mais nada, a gente tem que falar um pouco sobre o horizonte, né? Porque quando a gente fala de onda direta, nós estamos falando de onda visual, certo? Aonde que o nosso... a nossa visão poderia enxergar, com auxílio até de lentes ou alguma coisa assim, é onde o VHF, na teoria, botei as aspas na teoria, para o pessoal não esquecer, na teoria, aonde a gente poderia chegar. Então, a gente tem que fazer um cálculo inicial para que a gente possa saber aonde que podemos chegar com o sinal direto. É claro que aí eu não estou levando em conta desvanecimento, perda de potência de acordo com a distância, não estou levando em consideração nada disso. Levando em consideração que nós temos potência suficiente para conseguir vencer uma certa distância, né? E qual seria essa distância? Essa distância seria um cálculozinho que vocês podem procurar na internet, isso aí tem bastante. Eu recomendo uma matériazinha do Giga Matemática, é um blog, né, que tem lá, ele fala bem, com bastante didática, bem tranquilo, para o pessoal entender como é que funcionaria isso. Mas basicamente é o seguinte, pega o raio da Terra, o raio médio, né, da Terra, aí nós temos aí esse raio médio, é diferente o raio do polo o raio do Equador, por exemplo, são tamanhos diferentes. Então tira-se uma média, essa média acrescenta-se a altura, acrescenta-se a segunda altura, e você tem aí um cálculo do horizonte. Trocando em miúdos é isso aqui, ó. B, a distância que nós estamos calculando, é igual a essa variável, aliás, essa constante aqui, 3,57 vezes a raiz quadrada da altura A mais a raiz quadrada da altura B. Beleza? Isso aqui foi conseguido, você pode olhar nesse blog lá da matemática, vocês vão ver que isso foi conseguido com bastante estudo, um pouquinho de trigonometria envolvida, que o pessoal chega nesse cálculo. Aí eu trago um exemplozinho aqui. Por exemplo, lá no Parque São Vicente, aqui em Petrópolis, é um local onde o pessoal pula de asa delta e a gente costuma fazer algumas operações também. A altitude lá é de 940 metros. Botei uma altitude X, que seria o nosso DX, a altitude da onde uma estação estivesse a 4 metros de altitude, ou seja, estava ao nível do mar, com uma anteninha a 4 metros de altura, e qual seria a nossa capacidade de distância para a gente alcançar. Estou aí colocando, lembrando, não levando em considerações a potência utilizada, tá? Isso vai variar um pouquinho, principalmente para menos, né? Então, se não tivesse nenhum tipo de outra propagação, tivesse somente a propagação ponto a ponto, ou seja, a propagação terrestre ou superfície, ou chamadas visuais, a gente teria esse cálculozinho. Vocês viram ali 3,57, que eu trouxe lá da fórmula. Na verdade, a raiz quadrada que ele vê ali é uma raiz quadrada, não consegui desenhar uma raiz quadrada de jeito nenhum. Então, é a raiz quadrada de 940, que é a altitude aqui inicial, vezes a altitude local onde eu quero chegar, do colega lá. Faço aqui o cálculo, esses números aqui, eu multipliquei, barará, deu 116,596 quilômetros. Então, se alguém lhe perguntar qual é a distância, que muita gente me pergunta, qual é a distância que a CHT faz? É muito relativo. Se for sem nenhum tipo de obstáculo, ou seja, se for visual, você vai conseguir chegar a 116 km 596, mais 15%, que é a taxa que as ondas eletromagnéticas percorrem sobre a troposfera.
troposfera. Elas, como elas são uma frequência mais baixa, em relação à frequência da luz, a frequência da luz é a frequência que a gente visualiza as coisas. Vocês concordam comigo? Acho que sim, né? Acho que ninguém tem dúvida disso, né? A gente, para enxergar, precisa ter luminosidade. E então, a frequência da luz, em relação à frequência de 144 para 130, que é muito pouca diferença, a gente aplica 15%. Então, nós teríamos 134 quilômetros. O seu HT que você comprou por R$100 no Baofeng, se você tiver lá no Parque São Vicente, aqui em Petrópolis, com linha divisada direta, você vai conseguir falar 134,08 quilômetros. Isso é a matemática. Isso aqui é o que a gente chama de ondas terrestres superficiais ou visuais. Não levo em consideração aqui, volto a falar, a potência desprendida, tem muito menos sistema irradiante, RP, um monte de coisa que a gente tem que envolver aí, tá bom? Estou sendo bem superficial aqui. Alguém está no chat? Boa noite, Cláudio. Bom, continuando. Lembrando que também, na incidência sobre as ondas terrestres, nós temos o efeito da difração e a reflexão. Então, posso diminuir, posso aumentar essa minha distância. Às vezes a minha distância nominal chega ali a 100 e poucos quilômetros, porém eu não consigo passar de 5 quilômetros, de 4 quilômetros, de 3 quilômetros, de 500 metros. Porque vai depender das barreiras físicas que eu tenho em volta. E, ao mesmo tempo, eu posso estar chegando a uma determinada região a 134 quilômetros, que é o meu limite, e ter um efeito faca, que eu vou mostrar aqui em sequência, conseguindo ampliar um pouquinho mais meu horizonte e também passando para aquele bloqueio. Então, o efeito, essas refrações e reflexões, elas podem nos ajudar, mas normalmente elas nos atrapalham. Para o contato local, ou seja, para contatos que a gente tem muita potência, que a gente consegue chegar muito forte em determinadas regiões, esse efeito faca que a gente está vendo aqui, essa parte, eu não sei se está todo mundo aí, meio rosinha, cor aí do PY4AZ, passando a barba lá, essa cor rosinha, não sei se para todo mundo que está vendo essa cor rosinha, eu estou vendo rosa aqui no meu display. A vermelha seria onde a gente estaria transmitindo uma onda de rádio normal, sem nenhum tipo de ação de uma montanha, por exemplo. Seria onde está a difração região, ou seja, seria uma área de sombra que a gente não teria como atingir. Porém, por causa do efeito faca, que está aqui, ó, mostrado aqui no cume dessa elevação, a gente consegue cobrir essa região também. Certo? Isso é bem importante saber, principalmente para uso diário dos equipamentos de VU. É água, viu, Alex? É água. Bom, para uso diário do VU, porque a gente não entende, às vezes, por que a gente consegue falar em determinadas regiões e outras não. Então, você quando começa a entender esses efeitos de defração de refração e reflexão, esses efeitos, ele explica muito bem por que em algumas regiões a gente tem sinal e às vezes na outra região aqui, por exemplo, vocês estão vendo aqui, então, né? Essa região aqui, às vezes o sinal não chega. E às vezes aqui está até mais aberto do que aqui. Não é o caso aqui do desenho, mas às vezes pode acontecer. Então a gente tem que ter sempre na cabeça esse tipo de possibilidade do efeito faca, né? Que faz essas situações. Bom, essa é a primeira parte, são as linhas diretas, é o que vocês vão usar normalmente no dia a dia, onde a gente tem propagação diária, sem nenhum tipo de influência meteorológica do Sol, absolutamente nenhuma. Então, são esses tipos de propagação, esse tipo de propagação que é ondas terrestres superficiais e visuais. Passamos agora para os que influenciam ou sofrem influência de outros tipos, de outras situações, né? Na troposfera, ou as propagações de dutos troposféricos, nós temos a questão das inversões térmicas, né? Todo mundo que é radioamador já ouviu falar, mas não sabe que bicho é esse, se ele morde, se ele não morde. Ele não morde, né? Eu experimentei bastante, mas bastante mesmo, praticamente mais de 10 anos,
Fiz vários experimentos aqui em Petrópolis. Petrópolis é um local privilegiado para a inversão térmica, para utilizar as inversões térmicas, né? Então, eu tive a possibilidade de testar várias altitudes, cheguei a várias conclusões. Estou até para escrever alguma coisa sobre isso, acho que eu vou escrever em breve para não cair no esquecimento. Mas o básico dessa inversão térmica é essas duas imagens que vocês estão vendo na parte de cima desse slide. Isso aqui é a condição normal. A parte quanto mais você sobe, cada 100 metros que você sobe, você perde 1 grau, né? Até isso dentro da atmosfera. Tá? Quando você sai da atmosfera, a coisa modifica. Na troposfera, nós temos essa condição aqui. A cada vez que você sobe 100 metros, diminui 1 grau a temperatura em 1 grau. Isso, às vezes, pode ser modificado, depende de região para região. Poxa, aqui em casa eu tenho 1.000 metros e lá na beira do mar eu não tenho essa diferença de 10 graus sempre, porque tem as particularidades do clima local. Então pode modificar isso 2 graus para baixo, 2 graus para cima, depende muito do clima local. Mas, vamos dizer assim, o básico é isso aqui. As tropos, né, que a gente chama, elas podem aparecer quando acontece esse tipo de situação. O ar frio, normalmente ele fica na região de baixo. Nós temos uma camada quente por cima e acima um ar frio também. Então nós temos uma barreira aqui. Isso é causado normalmente por alta pressão com chegada de eventos de temperaturas diferentes. Ou seja, chegada de frente fria, saída de frente fria, ou pressão exercida por uma massa de ar quente ou massa de ar frio sobre determinada região. A gente normalmente causa esses pequenos dutos aqui, que não são pequenos, eles podem, como vocês veem aqui embaixo, esse aqui é um mapa do William Hepburn, é um site, se vocês quiserem anotar apesar que eu mando esse link para todo mundo lá, esse site aqui, ó, ele tenta fazer uma previsão de propagação. Então, como vocês observam, pode acontecer mais de 4 a 5 mil quilômetros, que é a distância aqui entre a costa do Nordeste brasileiro e a costa costa oeste da África, né? Ela pode acontecer. Aqui não é tão boa assim, o duto não está formado por completo. Você vê que é extensas áreas que acontecem esses dutos. Para vocês interpretarem esse mapa aqui, quanto mais viva a cor, certo? Mais forte a possibilidade de tropo. Ou seja, o rosinha aqui, onde tem rosinha bem clarinho, é aonde teria mais possibilidade de tropo. Aqui no vermelhinho ainda é muito forte, aqui no laranja é bem forte, no amarelo é forte, no verde é interessante, daí para baixo são condições, vamos dizer assim, limiares, né? No roxinho, então, veja que Rio de Janeiro, normalmente a minha casa eu moro aqui, ó. Normalmente eu estou com esse roxinho aqui. A parte da frente aqui, que é beira-mar, normalmente dá condições melhores. Recentemente, tivemos um contato de 4 mil quilômetros, não dá para mim mostrar aqui a região onde é que é, mas exatamente aqui em cima, né? Da região do Caribe com a região da costa também africana, que fica D4C, no Cabo Verde. Isso foi feito contato em V e UHF, exatamente utilizando, provavelmente, tropo-refração. Então, situações que às vezes você está... a tropo ela é bem interessante, porque às vezes você pensa que não consegue chegar a 50 quilômetros e você consegue contatos com HT simples mesmo, consegue contatos de até muito mais do que isso, chegando até a 2.000 quilômetros, quem sabe, né? Com HT é bem difícil, mas 800 quilômetros eu já presenciei alguns contatos de 800 até 1.000 quilômetros de pessoal de HT com 5 horas. Bom, gente, se quiser fazer alguma pergunta, aproveita que eu estou tocando balde, tá? Eu quero. Fala de novo aí desse 800 quilômetros com HT. Eu fico um pouco na dúvida como é que funciona isso. É direto para uma... É direto, contato direto de antena para antena, assim? Sem nada no meio do caminho? Olha aqui, deixa eu ver o próximo slide, acho que você vai entender bem. Você está vendo aqui essa inversão aqui, correto? Tô vendo. Aqui, fez um
A Inversão. camada Você veja que de quente, né? você veja que você já subiu várias montanhas, Wesley, você já deve ter observado Já. bastante isso. Quando você olha para o Rio de Janeiro, lá você vê em determinados dias, você vê aquela camada de poluição baixinha lá embaixo, por volta de 400, 500 metros de altitude, você vê ela lá embaixo. Dá para você visualizar bem mesmo, né? Acontecendo uma inversão térmica. Acima dessa camada, nós temos esses dutos aqui. Vocês estão percebendo esses dutos? Esquece o restante das outras propagações aqui. Tá? Aqui a gente vai focar somente nesse duto. Esse duto ele acontece normalmente de 500 a mais ou menos... Já teve relatos de até 1.200 metros, 1.300 metros, às vezes acontece até mais. Mas por experiência minha, aí uma experiência minha, tá? Ela começa por volta de 300 a 400 metros e vai até mais ou menos 1.000 metros. Normalmente, ela pode subir mais, pode não subir tão assim. Mas normalmente fica nessa distância. Então você está aqui, com a emissão do seu HTzinho, ou então aqui em cima da montanha, faz. Você joga, o seu sinal vai chegar de RF, vai chegar nessa região. Essa região, em vez de começar a desvanecer na Terra, ele simplesmente não tem mais perda nenhuma. Ele vai tendo peso desse duto até uma região mais distante, que pode ser 800 mil, 2.000 quilômetros, até mais do que isso. Claro que vai ficar limitado aí a tua condição de potência antena, porque quanto mais potência antena, maior potência irradiada você tiver, menos você vai ter perdas, ou seja, você vai conseguir ficar dentro desse duto por mais tempo. E até cá, quem sabe, um segundo duto. É bem possível isso. Isso aqui em cima aqui, ó. Em cima do mar, vocês observam que aqui é o continente africano. Certo? Vocês observam que em cima do mar, isso é muito forte. Gente, que é um traçador. Isso aqui é muito forte em cima do mar, tá vendo? Sempre nas costas, em cima do mar, esses dutos estão muito presentes. Normalmente, na parte da manhã, por volta do alvorecer até umas 8 horas da manhã, e ao entardecer, ao crepúsculo, e até umas 9, 10, às vezes vira até a madrugada inteira. Certo? Deu agora, Wesley? Pegou? Perfeito, não, perfeito. Peguei, entendi. Mais alguma pergunta aí? Não, tranquilo. Mas os dutos também, eles se formam sempre no mar ou eles podem se formar também no continente? Em terra firme? Não. No continente. Isso não importa. O que mais importante é que as condições meteorológicas em cima do mar são mais propícias a você tem mais umidade, aquela coisa toda. São mais propícias, você observa quando, eu não sei se vocês, isso tem que gostar um pouco, mas normalmente quando acontece previsões de tempestade, frente fria, essas coisas, normalmente eu vou lá pro site especializado e fico olhando aquelas massas de ar, aquelas massas deslocando, aquela coisa toda. Nos sites você vê isso com muita clareza. E aquilo, quando você observa isso e junta a tua experiência de RF, você vai visualizar literalmente o momento que aquilo abre, que a propagação, que os dutos vão acontecer. Gente, está me dando 10 minutos aqui, lembrando que se cair eu volto, mas hoje a gente não demora muito não, tá? Aqui começou antes. Bom, então o que acontece? Esses dutos, eles podem entrar no continente dentro, sem o menor problema. Vai depender muito da tua região. Vai depender muito, principalmente, do relevo. Mas é muito mais propício acontecer em cima do mar. Ou regiões banhadas pelo mar, onde a umidade, a pressão é diferente. Lembra que eu falei que normalmente ela acontece entre 400 e 1.000 metros de altitude? Ou seja, quem mora muito mais alto do que isso, dificilmente ele pega uma tropo na região dele, ele vai pegar uma tropo à distância. Por exemplo, aqui de Petrópolis, eu a 1.500 metros de altitude, eu vou conseguir pegar uma tropo em cima de São Paulo. Aí aquela minha linha da curvatura da Terra, eu vou enxergar naquela entrada de São Paulo, eu consigo pegar uma tropo lá. A tropo, aonde eu estou, dificilmente eu vou conseguir chegar, porque eu vou estar acima dessa tropo. Então depende da tua altitude, depende de um monte de coisa. Eu cansei de subir, uma experiência nossa aqui, o Pico do Couto. Eu cansei de subir o Pico do Couto aqui, que é 1.800 metros, 1.720 metros para ser exato. E eu escutar gente do Rio,
lá embaixo, lá vamos dizer, zero altitude, ou 10, 50 metros de altitude, fazendo contato e eu não conseguindo. E eu não escutando nada. Eu pensava que era minha antena, pensava que era um monte de coisa, e na realidade era o duto que eu não conseguia acessar. Entendeu? Respondendo efetivamente a tua pergunta, o Cabral, os dutos podem acontecer continente adentro. Até acontecem com uma boa frequência, não é pequena frequência, não. Acontece com boa frequência. Mas depende muito aí da... Tem alguém com o microfone aberto. Já fechei aqui. Depende muito da tua frequência, é o Ricardo que entrou com áudio alto aí. Depende muito da tua região, da topografia da tua região, da região onde você está, e também da pressão que vai ser exercida por essa massa de ar quente ou ar frio que está vindo por trás. Entendeu? Ela pode empurrar para o continente ou não. Mas é possível. Mais frequente em cima do mar. Ô, Fábio. Valeu. Pode falar, Alex. Tá. Achei que o som não estava saindo, não. No frio, a propagação em VHF, ela melhora muito, não melhora? Então, exatamente por essas condições aqui. Justamente porque eu sempre consigo falar em Belo Horizonte tranquilamente, dessa época do ano para frente, junho, eu falo tranquilo, e já no verão eu não consigo de forma alguma Belo Horizonte. Então, é porque o que acontece? Com o frio, a gente... 500 metros de altura. Então, com o frio, não é que é o frio, na verdade, essa época do ano, né? A gente tem massa de ar polar subindo do sul para para cima, com muita frequência. Essas massas de ar polar, elas intercalam com massas de ar mais quente. Não significa quente, gente. Não, se ligue que essa temperatura de quente não significa que está a 50 graus, 40 graus, nada disso. Ela é mais quente do que a que está embaixo, quando acontece essa inversão. Às vezes eu estou com 15 graus aqui, eu estou com 5 graus aqui em Itaipava, e no Rio está 15 graus, e a coisa inverte. Às vezes lá embaixo fica mais frio, chega lá 16 graus, 17, e a temperatura aqui em cima sobe. É um exemplo. A gente sente muito isso aqui na Serra de Petrópolis, quem sobe e desce de moto ali, vê a viseira embaçar. Isso tudo são características que acontecem muito no inverno, mais no inverno. Acontece no verão também, mas acontece mais no inverno, por causa desse deslocamento dessas massas, entendeu, Alex? Então é por isso que no inverno a propagação tende a ficar melhor, via troposfera. Ok? Falta 5 minutos, e lembrando que se cair, eu vou reiniciar de novo e a gente continua. Bom, aí nós temos a terceira propagação, né, que é a esporádica. Falamos da camada E em HF, né? E agora, novamente, ela está presente uma vez mais. Em HF, ela faz nos dá umas oportunidades, e aqui em VHF ela nos dá muitas outras oportunidades, né? A camada E, efetivamente, ela está presente o dia inteiro, né? Ela está lá o dia inteiro aqui em cima da gente. A partir da noite, ela sobe um pouquinho, mas ela continua presente também. Então, efetivamente, nós temos mais incidência. Ela pode acontecer, esse tipo de propagação, absolutamente o ano inteiro. O dia inteiro. Entendeu? Pode acontecer o dia inteiro. Depende muito das condições, principalmente de incidência solar, daqueles raios cósmicos, aquela coisa toda que a gente falou. Em HF é a mesma coisa que acontece na camada E. Então ela pode acontecer o dia inteiro. Porém, normalmente ela acontece à noite, ou principalmente no entardecer, início da noite. A gente tem muita condição, histórico de ter aqui na nossa região, a região aqui do Brasil como um todo, tá? Não somente aqui no Sudeste, não. No Brasil como um todo. Essas propagações acontecendo no iniciozinho da noite e varando até boa parte da noite. Tá? Mas o que acontece efetivamente? Né? Nós temos aí as camadas de F, camada D, capa D, F, aquilo tudo que eu falei semana passada. E aqui vamos focar na camada E. O Sol e outras condições também, que ainda não está muito claro isso, né? Ninguém tem muita certeza em relação a isso,
mas o Sol ele tem uma incidência durante o dia sobre a camada E e vai ionizando, ionizando, ionizando a camada E, né? Diferente de HF, não é o mesmo mecanismo de HF, tá? É parecido, mas não é o mesmo mecanismo, né? Então, a gente tem essa ionização dessa determinada região. Isso é comum acontecer de não ser grandes regiões, pelo contrário, são regiões muito pequenas, onde reflete sinais de U e de VHF, e que vão bater em regiões muito pequenas também. Ou seja, é comum abrir uma propagação esporádica de São Paulo para, vamos dizer, para o Nordeste do Brasil. Ou então para chegar ali no início da Amazônia, né? É possível também. Normalmente ela fica por volta de 2.000 quilômetros, mas pode ultrapassar até 2.600, e pode ser bem menos que isso também, vai depender da altitude e também da altitude onde foi a ionização, né? Mas normalmente os sinais de VHF, como a gente viu aqui, ele não vai passar aí de 200 quilômetros, né? Mas, utilizando esse recurso, né, da esporádica ou a esporádica, a gente pode conseguir 2.000, ou salto conseguir talvez 4, 6.000 quilômetros, né? Vocês vão ver que no finalzinho aqui da apresentação tem um quadrinho que eu vou mostrar para vocês dos recordes, se não me engano é nacionais que estão ali, de condições de cada tipo de propagação, tá? Bom, então vocês visualizando aqui, qual é o mecanismo da esporádica? A ionosfera ela se ioniza por vários motivos, até raio pode ionizar a ionosfera, assim o nosso PY2 BJO, o Júnior de Castro, falecido, saudoso, ele fez um estudo e inclusive ele não conseguiu dar tempo de comprovar, mas está escrito o estudo dele. Ele acha que é muito comum, é muito possível que tenha possibilidade de você refletir sinais de VHF por um período muito curtinho, V e UHF, né, em descargas atmosféricas. Não na descarga em si, mas na parte ionizada que a descarga deixa naquela região. Tá? Isso não é muito, vamos dizer assim, a esporádica E, porque a esporádica fica um pouco mais alto do que isso, mas são vários tipos de possibilidades de ionização. Então, por isso que não ficamos presos somente ao ciclo solar. Beleza? Mas uma pergunta aí, Fábio. Oi? Uma pergunta aí, Fábio. Vai estar 1 minuto aqui, mas não sei se vai cortar. Lance rápido. É a questão quando o pessoal faz esses testes aí de comunicação com o satélite, pega a hora que ele passa, etc e tal, ele fura essa camada? Como é que funciona isso? Se der para tu falar. Exatamente. Normalmente, vamos ver se vai dar tempo, né? Normalmente, vocês estão vendo aqui, ó, normalmente veio o HF, ele passa direto pela camada E. Esse aqui é o sinal normal. Você está vendo ali? É o sinal normal de VUHF. Eles não são devaneados, não refletem, não refratam normalmente nenhuma dessas camadas. Então, o sinal normal para você fazer contato via satélite é esse sinal direto aqui. É o normal. Pode acontecer que durante você estar comunicando via satélite,